Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do FagCast. Hoje teremos um FagCast com a pauta muito especial para você, nosso telespectador. Iremos falar de juros abusivos. E eu tenho um grande prazer de receber aqui o doutor advogado Limeges Almeida, que estará aqui conosco hoje, passando muita informação importante para você, nosso telespectador. Muito boa noite e obrigado pela presença aqui no FagCast. Obrigado, Francisco. É sempre uma satisfação enorme trazer informações para a população que tanto necessita dessas informações para que possam trilhar os melhores caminhos para, assim, saber fazer o certo com relação a qualquer tipo de contrato de financiamento, móvel ou imóvel. Não só moto, carro, quanto caminhão, carreta, trator, todo bem, móvel ou imóvel. E o que é o juro abusivo, né? Para aquelas pessoas que não sabem o que é juros abusivo. Porque você compra um veículo, compra uma moto e geralmente tem aquele juro embutido, né? Mas as pessoas não sabem o que é o juro abusivo. Os juros necessariamente ele tem que existir, até porque se ele não existir, a pessoa que está vendendo, né, o comerciante, ele não vai ter nenhum tipo de lucro, então ele vai ter que incidir realmente algum tipo de juro. Na verdade, o juro abusivo é o que a lei não permite. Então, se você tem um juro hoje que é permitido por lei e que, de certa forma, aquele comerciante incide em mais juros, consequentemente, esses juros tornam-se abusivo. E aí você tem que procurar um advogado de sua confiança para poder rever essa situação. E qual o nome que se dá à ação processual, né, que visa diminuir os juros abusivos para o financiamento de veículos? Essa ação é a ação de revisão de juros abusivos. É uma ação que nós tratamos para que aqueles juros abusivos não sejam levados em consideração e sim, na verdade, os verdadeiros juros sejam colocados em prática sem que haja aquela abusividade. E para aquelas pessoas que compram a sua moto, o seu carro, né? E aí quer saber de que forma ele pode descobrir que está tendo ali o juro abusivo, né? Que documentação essa pessoa deve levar até o seu advogado para que possam ter o conhecimento se tem um juro abusivo ou não naquele financiamento? O contrato ele já fala por si só. No contrato nós fazemos a análise dele e verificamos juntamente com o Banco Central qual é a taxa de juros que o Banco Central naquele instante está comercializando, para que só assim a gente possa fazer uma análise do contrato e daquela taxa de juros, para assim saber se aquele juro está realmente sendo abusivo ou é um juro legal. E qual seria hoje, por lei, de acordo com o Código do Consumidor, um juro legal permitido por lei? Olha só, comumente falando, existe de 12% ao ano e 1% ao mês. Mas isso não quer dizer que seja necessariamente isso. Até porque existe um projeto de lei de 2022 que está tramitando na Câmara dos Deputados para que ele vede qualquer tipo de juro que seja a maior que 1% ao mês e maior que 12% ao ano. Então, essa tramitação ainda está em análise, não foi dado nenhum veredito, vamos dizer assim. O que a gente tem em consideração, o que a gente leva em consideração, hoje é o que a gente coloca mais em prática. E ela hoje está na faixa de 13,25 ao ano. Em relação àqueles clientes que estão com dificuldades para pagar a sua dívida do seu financiamento, que não estão podendo mais pagar a sua dívida, existe uma forma, como essa pessoa fazer para quitar essa dívida? Existe. A primeira forma é administrativamente. Liga-se para o banco necessariamente vai ter um escritório jurídico voltado para esse tipo de situação e aí vamos ver a possibilidade de administrativamente isso poder ser feito. Em não sendo feito, procura-se um advogado de sua confiança para que assim ajuize uma ação em desfavor do banco
e aí comece a analisar-se ponto a ponto, dentro do processo, quais seriam esses juros abusivos, o que poderia ser eliminado para, assim, fazer um pagamento integral, de juro integral, de contrato legal. Pessoal, esse é o nosso FagCast de hoje com um bate-papo muito importante para você, nosso telespectador, com o advogado Limerges Almeida, passando muita informação importante para você, nosso telespectador. E quero falar para você, nosso telespectador do Instagram, que o FagCast está no YouTube. Faz aí a sua inscrição, clica aí no nosso link aí da BIOS, ele vai direcionar você para o canal do YouTube. Lá você vai ter o conteúdo completo do Jornal da FAG, com todas as matérias, cobertura de eventos, o FagCast, tudo está lá no YouTube. Fica conectado com a gente lá no YouTube. E vou passar para vocês, nossos telespectadores, os nossos apoiadores. Temos como patrocinador do FagCast, que está nos apoiando com o patrocínio, que nos deu essa credibilidade, a Prêmio Fibra Internet, a melhor conexão da região. Precisou de internet, é só ligar, Prêmio Fibra Internet. E temos também como patrocinador a FAG Gráfica Rápida, com serviços gráficos em geral para você. Precisou, vamos deixar o contato, é só ligar. E temos como apoiador o SV Elétrica e Climatização, com serviços de refrigeração e climatização em geral. E também temos a Farmácia Econômica. É o jeito certo de cuidar da sua saúde. E claro, o nosso apoiador, o DJ João Alves MX, que nos dá aquela força com equipamentos de som, com a gravação também aqui do FagCast. Precisou de equipamento para festa, evento, casamentos? Pode ligar para o DJ João Alves MX. E vamos continuar o nosso bate-papo. Hoje um bate-papo muito produtivo sobre os juros abusivos. Estou aqui com o doutor Limerges Almeida, advogado, passando muita informação importante para você, nosso telespectador. E vamos continuar com o nosso bate-papo. Gostaria de saber em relação... algumas pessoas confundem muito o processo de busca e apreensão com o mandato de busca, né, e apreensão. É uma pergunta muito recorrente, Francisco. As pessoas, quando me interpelam com relação a processo de busca e apreensão, já pensam que o carro vai ser apreendido. E não é bem assim. O processo de busca e apreensão é uma formalidade que o banco tem contra aquele financiado que, de uma forma ou de outra, deixou de pagar o veículo. Então, ele ajuiza um processo de busca e apreensão contra aquele financiado, para que dentro do processo ele também veja a possibilidade de conseguir fazer esse pagamento. A questão do mandado de busca e apreensão é o documento que autoriza o oficial de justiça, juntamente com apoio policial ou não, de apreender efetivamente o veículo. Ou seja, são duas situações totalmente diferentes. Uma é o processo, a outra é o mandado, é o documento que autoriza essa busca e apreensão. Então, quando me perguntam, eu sempre deixo bem claro que existem essas duas diferenças, porque às vezes até assusta quem vem me perguntar, as pessoas, porque, poxa, tem um processo de busca e apreensão contra mim, eu já vou perder o veículo? Calma, existe o processo. Não existe um documento que autoriza ainda a busca daquele veículo. Enquanto isso não acontece, nós vamos trabalhando até mesmo para que evite que chegue nesse momento. E a partir de quantas parcelas atrasadas, né, que o cliente fica, o banco manda aí esse mandato de busca e apreensão? Porque geralmente, digamos que eu compre uma moto, né, comprei uma moto financiada e atrasei 2, 3 parcelas, né? Eu não tenho ali o conhecimento a partir de quantas parcelas, né, o banco vai emitir ali o mandato de busca e apreensão. Quantas parcelas seriam? A partir de quantas parcelas atrasadas, né, que esse mandato é emitido? Olha só, muita gente quando me procura já vem com a certeza, né? Não, mas é a partir de 90 dias. Aí eu pergunto, onde é que você viu isso, né?
Onde é que existe isso na lei? Quando você deixa de pagar, lógico, quem está sem aquele valor vai querer reaver aquele valor. Então, a partir do primeiro dia que você deixou de pagar. Não existe essa questão de 90 dias, de 30 dias, não. A partir do primeiro dia que o banco efetivamente verificou que houve a mora, que houve, nesse caso aí, o não pagamento daquele bem, ele já pode ajuizar a ação. Efetivamente, não estou dizendo com isso que naquele mesmo dia ele vai ter o seu valor pago, não. Mas que naquele dia, com o primeiro dia de atraso, ele já pode sim ajuizar a ação. Ou seja, o primeiro dia de atraso após o vencimento, né? Após o vencimento. Após o vencimento. Não é uma coisa tão comum. O que é o comum hoje? O que é que realmente tende a acontecer? Acontece o seguinte, que quando você deixa de pagar, existe ainda a fase administrativa. Então, as pessoas começam a ligar, e aí você recebe ligação de hora em hora, você recebe ligação todos os períodos, que isso já gera também, lá na frente, a depender da situação, um dano moral, porque em que pese você está devendo, não necessariamente você tem que estar sendo incomodado. Então, existe aquela questão ainda do ato administrativo ou dos atos administrativos, que é a questão das ligações, que é a questão de você ter um tempo maior um pouquinho para poder fazer aquele pagamento daquele valor que não foi pago anteriormente e já está vencido. Mas hoje sinceramente falando, temos aí mais ou menos um prazo de 30 dias do vencimento da primeira parcela, para que os bancos, eles geralmente ajuizam a ação nesse tempo. E para aqueles clientes, consumidores, né, que já estão pagando o seu financiamento, eu gostaria de fazer essa pergunta para você, cliente, amigo, telespectador do Jornal da FAG, né, que comprou a sua moto, que comprou o seu carro financiado, né, que já pagou aí 30 prestações, e de repente essa pessoa descobre que ali tem os juros abusivos, e ele já pagou ali 30, 40 prestações, né? Essa pessoa, a partir desse momento que ele descobriu que está sendo ali, está tendo o juro abusivo, o que ele deve fazer? De que forma ele deve procurar aí os seus advogados para resolver essa situação? Uma vez que foi verificado que houve juros abusivos, necessariamente ele foi lesado por esse tempo que você acabou de falar, 30 meses, 40 meses. Caberá a ele procurar administrativamente, né, ver essa possibilidade de reaver esses valores. Penso eu que administrativamente ele não vai conseguir, mas juridicamente sim. Então eu informo que nesse momento ele procure um advogado de sua confiança para ajuizar uma ação e tentar reaver esses valores que foram pagos de forma indevida. Vou fazer mais uma pergunta direcionada aos telespectadores e aos consumidores, né, para aquelas pessoas que compraram o seu veículo, não querem continuar com aquele bem. E aí vende para uma outra pessoa, né? Ou seja, aquela famosa venda, né, de boca, né? E aí o financiamento continua no nome dele, né? Isso é uma forma correta para essas pessoas venderem esse veículo dessa forma? Francisco, eu penso que tudo que começa errado vai terminar errado, né? Hoje, por mais que nós tenhamos amigos, por mais que nós tenhamos família, por mais que nós tenhamos colegas, documente tudo. Porque na hora do vamos ver, é cada um por si. O que é que eu recomendo que se faça nesse caso? Faça uma ligação para a financeira, informe que você está querendo repassar aquele carro para determinada pessoa. A financeira vai fazer uma análise de crédito, vai verificar se aquela pessoa se enquadra realmente dentro do que a financeira está querendo, e aí passa-se documentalmente esse financiamento para uma outra pessoa. Seria a forma correta. Em não sendo dessa forma, se mesmo assim ainda tiver com dificuldade de pagar o veículo, você também pode fazer o refinanciamento. Só que esse refinanciamento ele vai gerar
mais tempo para pagar, vai gerar mais valores e vai gerar mais juros. Então, vai ficar muito ao critério de cada pessoa. Mas, realmente, passar esse carro para uma outra pessoa sem uma total confiança, eu acho que hoje é dar um tiro no pé. Porque geralmente acontece muito isso, né? E as pessoas às vezes ficam correndo atrás daquele comprador que comprou o seu veículo, né? E atrasou as prestações, né? Ou seja, o carro está com o novo dono e as multas também vão chegar para ele, né? Tudo que for vai chegar para o dono atual, né? Eu gosto de exemplificar. Teve um caso uma vez que uma pessoa passou um carro para uma determinada pessoa. Obrigado. E essa pessoa veio a falecer. E quando essa pessoa faleceu, a família abriu o inventário. E o que era que constava? Um veículo que já estava com um terceiro e que o terceiro já tinha pago o valor do veículo ao antigo dono, que viera a falecer. Foram procurar, né, para verificar um possível acordo. O atual dono, que já tinha pago o carro, não quis se desfazer, porque segundo ele já tinha pago, já tinha adimplido o veículo. Mas para que o veículo até fosse transferido para o nome dele, teria que primeiro entrar aqui no espólio do inventário e necessariamente depois, se fosse o caso, transferia-se para ele. Só que ele não quis mais papo. Detalhe, o carro estava com processo de busca e apreensão. E aí lembra que eu falei que tem a diferença de processo para mandado? Ok. Como ele não quis papo, a família deixou que o processo de busca e apreensão transcorresse normalmente, contratou um advogado, pediu para que aquele processo andasse mais rapidamente possível em virtude justamente do inventário, e aí o mandado de busca e apreensão foi expedido. E a pessoa perdeu o carro, perdeu o dinheiro, e o carro voltou para os filhos do antigo dono, né, que veio a falecer. E aí o carro entrou no espólio. Como ele também não tinha, como o dono do carro, depois que comprou, não queria nenhum tipo de acordo, a família também achou no direito de não fazer nenhum tipo de acordo com ele. E aí o carro foi vendido e o veículo e o valor foi dividido em partes iguais para a família. Ou seja, aquela pessoa que pagou, aquela pessoa que estava na posse do bem, teve realmente uma perda absurda. Mas aí eu falo, eu acho que a melhor coisa ainda é se conversar. E outra, não postergue uma conversa para você vir a resolver algum problema. Se você posterga essa conversa, o seu problema ele só aumenta. Então, talvez ali, se aquela pessoa, mesmo que chateadíssima, sentasse, esfriasse a cabeça, buscasse a família, conversasse, chegariam a um denominador comum. Mas não foi dessa forma. Ou seja, né, a forma mais correta é tudo documentado, né? Se vai vender, registrar em cartório aquela venda, né, para que não tenha futuros problemas, né? Porque isso acontece muito. As pessoas compram um veículo e aí vende aquele veículo para outra pessoa, simplesmente porque é o amigo, né, é o parente, né? E aí, quando se trata de negócio, amigo à parte, né? Amigo, Amigos negócios à parte, né? Então, tudo tem que ser ali documentado, registrado, até mesmo porque a questão das multas, né, vai continuar vindo para aquele dono, porque se levar a multa, vai vir para o dono do carro, né? E mesmo que ele registre em cartório, a multa vai continuar para ele, né? Sim. Porque não tem como fazer essa questão essa composição. Essa composição, né? Para o pessoal entender um pouco de casa, né? Que quem comprar, vendeu, amigo, você tem que documentar tudo. E lembrando uma coisa, a multa vai continuar chegando para sua casa, né? Manda para o comprador lá pagar a multa, né? E diga-se de passagem, Francisco, se aquele comprador ele se negar a pagar aquela multa, não vai acontecer absolutamente nada com ele.
vai acontecer com o financiado. Ou seja, ele vai estar com o nome sujo, vai estar chegando multas na carteira dele. Quando houver um acúmulo de pontos, ele talvez venha a perder o direito de dirigir. E aí vai passar um ano sem esse direito de dirigir, com essa exceção para que venha a dirigir, com essa proibição, melhor dizendo. E vai ter que passar por uma reciclagem dentro do Detran, ou seja, coisas que ele não deu causa, ele vai ter que estar inserido, que é para poder reaver a habilitação dele, por culpa de terceiros. Pessoal, esse é o nosso FagCast de hoje, muito informativo para você, nosso telespectador, com Limeges Almeida, advogado, com essa pauta muito importante, juros abusivos. E antes de finalizar o nosso FagCast de hoje, eu gostaria de fazer a última pergunta para todos aqueles que compraram seus veículos, moto, carro, que se sentiram de uma forma ali, se sentiram lesados com os juros abusivos. A partir de quantos meses essa pessoa pode ter aí legalmente essa causa aí finalizada para que essa pessoa venha aí ser beneficiada, né, com ressarcimento? Olha só, o ressarcimento necessariamente ele quase nunca acontece. O que é que acontece? Acontece a compensação. Então, se você pagou a mais, você começa a pagar a menos e aí no final faz uma composição e vê que realmente a coisa está em igualdade e aí sim, dá-se por encerrado. Eu não posso aqui te afirmar qual o prazo mínimo e qual o prazo máximo de um processo de revisão de juros abusivos. Eu tenho aqui uma média entre 2 e 3 anos. Por quê? Independente dessa composição, pode haver também, nesse deslinde, nesse caminho, um acordo extrajudicial. O que seria isso? Um exemplo claro. O banco está ligando para o financiado que está devendo. E aí a dívida está em 100 mil. Mas o banco propôs um acordo de 50. E naquele momento o cliente tem aqueles 50. Aceitou, né? Então, ele paga aqueles 50 mil e aí dá-se por encerrada aquela causa. Tanto de busca e apreensão do banco para com o financiado, tanto de juros abusivos do cliente para com o banco. Então, na maioria das vezes, não existe a compensação. Existe o acordo. Por quê? Ganha-se celeridade. Ganha-se celeridade. Até mesmo para o processo ser encerrado com mais rapidez. Muito. E eu vou dar um toque aqui crucial. As pessoas que hoje estão inseridas nesse contexto e quiserem fazer uma quitação desse carro com um valor menor, se programem para também ter uma poupança forçada. Porque, vamos lá, de nada adianta o banco hoje chegar e oferecer um determinado valor e você não tem o dinheiro, né? Então, é aquele negócio. Você entrou com um processo de juros abusivos? Entrei. Você pagava 2 mil? Pagava. Quanto é que você está pagando agora dentro do judiciário? Numa conta judiciária, estou pagando 1.000. Pronto, então você já está fazendo ali uma poupança forçada. Mas vamos supor que foi determinado que você pagasse 1.000 e você não está pagando nada. Ou seja, você deixou de pagar ao banco, você está deixando de pagar uma conta judicial e você também não está fazendo uma poupança por fora. Aí eu lhe pergunto, o que é que você quer? Que o banco passe o carro para você de graça? Né? O que é que você quer? Que o juiz determine que você realmente não pague nada e transfira o carro para o seu nome? Então, temos que também aqui tratar com bom senso com relação às coisas. Ora, se você tem um benefício hoje de pagar um valor menor e não se programa para isso, você está dando um tiro no pé. Eu acho que aqueles 2 ou 3 anos em média que seria para que esse processo viesse a se desenrolar e terminar, vai girar uma bola de neve. Vai durar muito mais. Vai durar tempo, muito né? mais. Vai durar muito mais. Pessoal, esse foi o nosso FagCast de hoje e só tenho a agradecer a você, nosso telespectador, por estar conosco, assistindo o FagCast, e também eu quero mandar
para o pessoal da Bahia, nosso telespectador, um forte abraço. Lá de Salvador, São Paulo, Rio Grande do Norte, para você, um forte abraço. E o nosso Fagcast de hoje vai ficando por aqui. E muito obrigado pela presença. E mais uma vez, desejo uma boa noite, um bom final de semana para toda a família, né? E muito obrigado pela presença. Francisco, mais uma vez, venho aqui agradecer. O escritório Limerges Almeida também vem aqui agradecer e dizer que esse Fagcast, na região aqui do Canaã, uma região muito populosa, faz com que realmente as coisas aconteçam em loco e fora daqui. As coisas tendem a reverberar. Obrigado pelo convite, mais sucesso e mais saúde na sua vida, meu amigo. Eu só tenho a agradecer e por hoje, né, uma boa noite e aquele brindezinho do Fagcast. Fagcast. Tamo junto. Tamo junto.